Pela primeira vez na história da humanidade, um anúncio 100% feito por inteligência artificial foi veiculado num dos maiores eventos de esporte do mundo, que são as finais da NBA. E esse caso é muito curioso porque ele quebra diversos paradigmas em diversos níveis. Então nós vamos hoje assistir esse vídeo juntos, né? E depois olhar para todas as coisas que estão relacionadas a ele para a gente poder entender não só como que o mundo está se direcionando com essa relação à inteligência artificial, mas também quais são as novas tendências que estão se desenhando aí, né? Então vamos lá, vamos assistir esse anúncio juntos e depois a gente vai conversar um pouco sobre o que isso significa. Indiana gonna win, baby! We're in Florida asking people what they put their money on! I'm all in on OKC! Indiana got that dog in them! Will egg prices go up this month? I think we'll hit $20. How many hurricanes do you think we'll have this year? Kalshi lets you legally trade on anything, anywhere in the U.S. OKC! OKC! Bom, então esse aqui é o anúncio, né, que é para uma empresa de bets lá nos Estados Unidos, onde as pessoas elas apostam em qualquer coisa, literalmente você pode criar uma aposta para, que nem ele falou ali, né, se vai chegar, o ovo vai chegar a $20 esse mês, ou né, quem que vai ganhar um jogo, ou quantas faltas, né, pode ser tanto esportivo quanto qualquer coisa da atualidade, preço de coisas, enfim, eventos, né. Então, eles trazem justamente essa questão do mundo tá muito louco, né, e aí eles têm essa estética muito boa do VO3, tudo isso foi feito com o VO3. E a parte mais interessante é que, primeiro de tudo, esse é um anúncio feito 100% de inteligência artificial, né? A parte mais óbvia, que é o que a gente falou ali no começo do vídeo. Então ele foi gerado desde a ideia, né? A ideia foi feita escrito, então teve alguém, um ser humano com uma intenção ali por trás. Depois, a partir dali, todos os prompts, todas as cenas, elas foram feitas em script para o VO3, para gerar as imagens, tudo com inteligência artificial. Então o ChatGPT gerava os prompts, eles colocavam ali, né? Então essa é a primeira parte muito interessante. A segunda camada mais interessante é que esse anúncio foi aprovado pela ABC, né? Que na verdade é uma emissora que é comprada pela Disney, a Disney é dona dessa emissora, e eles aprovaram esse anúncio, que é um caso muito curioso, é a primeira vez que se aprova um anúncio 100% de inteligência artificial num veículo tão grande de mídia tradicional, né? Então aí é a primeira quebra de paradigma. Lógico, as pessoas elas vão falar, não, mas eles só aprovaram veicular esse anúncio para quem estava assistindo online, pelo computador, para TV de cabo não foi aprovado e tudo mais, mas mesmo assim, cara, hoje em dia, sei lá, deve ser mais da metade que assiste online, então assim, por mais que eles digam que é uma medida conservadora, eu até diria que não sei se é verdade, cara, porque tem muita gente que está assistindo todos esses eventos online, hoje em dia está ficando muito comum, então eles terem aprovado isso para a parte online, para mim nem significa um movimento tão conservador, então as grandes marcas, os grandes veículos, né, eles estão começando a ver que isso é um mercado, porque para eles, cara, tanto faz, né? O anúncio, o bloco de anúncios para ele custa 800, 600 mil, $1 milhão igual. Se você gastou mais ou menos para fazer esse anúncio, para eles, tanto faz. Então, eu acho que as mídias, os grandes outlets, né, de mídia, os grandes veículos, eles vão adorar esse negócio de inteligência artificial, porque mais pessoas vão conseguir produzir, mais pessoas vão conseguir colocar esses anúncios para rodar e eles vão ganhar mais dinheiro. Então, esse segundo paradigma que foi quebrado, na verdade, para mim era só uma consequência, né? Uma consequência da inteligência artificial. Os anúncios ficam mais baratos, mais pessoas fazem, mais pessoas querem anunciar, mais pessoas vão pagar por esse tipo de mídia. Então, para os grandes veículos, isso é uma excelente notícia. Agora, numa outra camada, eu acho que tem uma quebra de paradigma muito grande, porque quando as pessoas elas pensam em geração de vídeo por inteligência artificial, toda essa geração de conteúdo um pouco mais virtual, um pouco mais sintética, elas sempre pensam que é uma coisa muito, muito simples, né? Muito automática. E realmente, né, se a gente olhar para os números, o custo dessa propaganda aqui ele foi de $2 mil. Que é um valor consideravelmente baixo, né, comparado com as propagandas de marketing. Essas propagandas de marketing, elas giram em torno de, sei lá, uma propaganda desse tamanho vai girar em torno de $500 mil, $1 milhão, né, uma produção muito robusta.
E além dele ter custado só $2.000, o tempo de criação dele foi aproximadamente umas 48 horas, ou seja, 2 dias completos para fazer essa propaganda. E também, de novo, é absolutamente baixo esse tempo, né? Geralmente essas propagandas aí, elas giram em produção de 3 a 6 meses, desde a parte de scripting até a parte de produção, contratação dos atores, maquiagem, set, pós-produção, né? Toda aquela parte de edição. Então, assim, geralmente o tempo, ele é muito comprido e agora ele foi reduzido de, sei lá, 3, 6 meses para 48 horas. Então, assim, os custos, realmente, eles parecem compensar bastante, mas aquela ideia de que você vai chegar lá e fazer simplesmente um prompt e você vai sair com a propaganda completa, também foi um pouco desmistificado aqui, né? Porque ele comentou um pouco, essa propaganda ela foi feita por um cara que vocês até podem achar no YouTube, que chama PJ Ace. Eu vou deixar aqui o nome e vocês podem olhar. Então é um cara que, assim, é um videomaker, ele produzia, né, antes vídeos comuns, digamos assim, e agora ele viu uma oportunidade na questão de IA. Ele falou um pouco do processo, né? Então, primeiro de tudo, ele precisa criar esse script, que nem eu falei. Então, é manual, uma coisa que vem do humano, né? É aquela coisa que a gente falou naquele outro vídeo sobre a intenção. A intenção ainda é humana. Então, ele criou esse script, ele fez a ideação do que ele queria, e a partir dali ele começou a gerar prompts com o ChatGPT ou com o Gemini, ou sei lá, que ele usou, para criar os prompts de imagem. Então, ele fez o script, usou o ChatGPT e alguma LLM para gerar os prompts, e aí com esses prompts ele gerava as imagens. Cada vez que ele gerava ele queria um prompt, ele falava o que ele queria, ele descrevia, ele gerava de 3 a 5 prompts. Desses 3 a 5 prompts, ele gerava 3 imagens ao mesmo tempo com o VO3, né? E aí, a partir dessa geração de imagens, ele começava a ver o que dava certo e o que não dava certo. No final das contas, a cada 400 prompts que ele gerava, 400 imagens, ele conseguiu usar 15, né? Que foi mais ou menos o número de cenas. Ou seja, ele precisou gerar 400 imagens para conseguir 15 úteis. E isso revela muito desse esforço que é necessário com a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, geralmente, ela não gospe esse negócio pronto para você. Você tem que ter um esforço de filtragem, um esforço de reprompting, tentar de novo, melhorar, né? Então, isso desmistifica aquela ideia de que a inteligência artificial simplesmente vai fazer o que você quer. E nós estamos falando aqui, já de um modelo que tem qualidade cinemática, né? Vocês podem ver ali que os shots, né, que eles colocam, as cenas, cara, eles têm uma qualidade muito boa, né? Você vê, assim, o cara ali no vento, a capa de chuva dele balançando perfeito, assim, a física do negócio está ficando muito boa. Mas mesmo assim, ele precisa ter esse esforço de filtrar e testar de novo e conseguir. Talvez um dia a gente consiga ter um controle maior sobre essas imagens, talvez, mas aí vai exigir um esforço de alguém estar lá controlando. Então, assim, essa desmistificação eu achei muito interessante, né? Porque isso traz um próximo ponto, que ele é muito importante, que é o seguinte: esse esforço todo, muitas pessoas que vão usar a inteligência artificial não vão estar dispostas a fazer ou não vão ter o dinheiro para fazer, né? Então, você fazer todos esses prompts, cara, gasta um dinheiro. Esses $2.000 não foram só da hora do cara ali, do videomaker que estava fazendo. Também são das inscrições ali do VO3, do ChatGPT, do Gemini, de outras imagens. Talvez você precise fazer um setup ali, um workflow para fazer todos esses vídeos. Então, existem alguns custos ali de software, de inscrições, que nem todo mundo vai poder pagar. Então isso vai vai fazer uma bifurcação, né, na produção de conteúdo de inteligência artificial. Ele vai abrir uma grande área aí de conteúdo de alta qualidade de inteligência artificial e também vai abrir uma ala ampla de, assim, conteúdo ok, né? De conteúdo mais ou menos bom, né? que é o que a gente acaba tendo na maioria dos casos, porque nem todo mundo vai ter a grana ou o tempo de ficar gerando várias imagens, né? A inteligência artificial, ela democratiza a um certo nível a produção de conteúdo que pessoas medíocres vão conseguir gerar conteúdo também. Então, é mais do que normal você esperar que o conteúdo ele vai ser, em grande parte, medíocre com a inteligência artificial. Mesmo a inteligência artificial gerando um conteúdo ok, ele vai ser grande parte medíocre. Porque, mesmo assistindo esse vídeo aqui, que foi, assim, bem produzido, tiveram várias tentativas e tal, é um cara que é um videomaker, ele entende vídeo, você tem uma sensação de que esse vídeo ele é inteligência artificial, né? Igual o ChatGPT, quando ele saiu, todo mundo falava, oh, mil maravilhas. Só que quando você começa a ler vários
vários prompts, várias respostas geradas, você começa a ter um feeling, né, de que, pô, isso aqui foi gerado pelo ChatGPT, olha o jeito que ele estrutura o texto, olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele vai explicando, vai te guiando. Ele tem uma carinha de LLM, tem uma carinha de ChatGPT. Da mesma maneira aqui com o Veo 3, você tem uma, sei lá, o ângulo da câmera que ele usa é mais ou menos aquele, o jeito que as pessoas falam, ele não é exatamente humano, você consegue ter esse feeling. Então, imagina isso de uma maneira ruim, né? Abriu-se um precedente agora para que as propagandas elas tenham aí uma abertura cada vez maior para propagandas medíocres, que era uma das outras conclusões que a gente chega a partir daqui, né? Não que essa propaganda tenha sido em si medíocre, mas é o primeiro precedente, a primeira propaganda que foi aberta para a inteligência artificial. É uma questão de tempo para a gente começar a ter propagandas mais medíocres, né? E a gente já viu isso sem as propagandas medíocres, que nem eu falei, os veículos eles querem fazer dinheiro. Então teve aquela propaganda até do Kanye West, cara, que foi produção zero. O cara gravou isso com o celular dele, gastou um total de $0 para fazer aquela propaganda, aí ele simplesmente pagou pelo espaço de anúncio, né, do Super Bowl ali, que foram 7 milhões, e colocou uma propaganda de baixíssimo nível, né? Então talvez esse precedente até tivesse sido aberto antes. Agora ele vai ser aberto também para a inteligência artificial. Mas isso vai trazer uma próxima preocupação, né? Que é o quanto que você vai começar a se preocupar com o que estão sendo gerados nesses vídeos. E aí vai se abrir um mercado absurdamente grande, né? Para que essas propagandas elas comecem a ser validadas a partir de agora e comecem a ser filtradas para entender se é de inteligência artificial, se não é de inteligência artificial, se tem alguma marca d'água ali que identifica elas como inteligência artificial ou não. E aí alguns veículos vão aprovar e alguns não, né? Isso se estima, inclusive, em um mercado de 4,2 bilhões de reais, né? Essa questão de verificação de inteligência artificial em anúncios para os próximos anos. Ou seja, é uma tendência absurdamente grande que vai começar a surgir, né? Toda essa questão de verificação, de veracidade, de ver o que é fake, o que não é fake, está se abrindo e está começando a entrar também nos anúncios. E eu acho que essa pequena propaganda aqui que foi aprovada, uma propaganda de 30 segundos, olha o tanto de conclusões e o tanto de desmembramentos que a gente começa a ter no mundo da inteligência artificial, no mundo dos anúncios. Por isso que eu achei que é uma coisa extremamente interessante. E, inclusive, para quem ficou aqui, a gente vai fechar esse vídeo aqui com uma última propaganda, tipo os bastidores que ele fez essa propaganda, que eu achei divertidíssimo aí. Então, agradeço a tua companhia até aqui. Fiquem aí com a próxima parte do backstage que ele fez. Acompanhem os próximos vídeos que a gente fez aqui no canal. Agradeço a tua companhia. Até uma próxima e nos vemos. All right, we're going to reset the explosions. We've already lost 3 stunt doubles this morning. Let's not make it a 4th. Most sets have medics, but we have coroners and priests on standby. You know, it's just something nice Kalshi does. Authenticity is important to us at Kalshi. We work specifically with FEMA to find actors with PTSD from previous hurricanes. I'm in charge of the catering for the commercial. All our meat is organic and fresh. People can't afford our eggs. Stop getting bird flu. It's a little hard to pinpoint where things went off track. Nobody knows why we're over budget. Are you f***ing kidding me? Sequoia's gonna f***ing kill us. I'm headed down there right now. Yeah, I don't know what to say. I don't know, man. The numbers looked fine yesterday. Kalshi paid me in beer and told me not to ask questions.